Seja bem-vindo a mais uma análise de edital. Hoje vamos falar do concurso para a Secretaria Municipal de Controle Geral da Prefeitura de Nova Iguaçu, concurso que será realizado pela banca Consuplan, com provas para 9 de março de 2025. Não é uma análise completa e aprofundada sobre todo o edital, mas somente dos pontos que eu acho mais interessantes. Então, se ficar alguma dúvida, sugiro transformar essa dúvida em uma pergunta e buscar a resposta a essa pergunta lendo o edital. Aliás, sugiro que faça isso para qualquer dúvida que você tenha a respeito do concurso que você vai fazer. Transforma ela em pergunta e depois procura a resposta no edital. Se não achar lá, aí você procura no YouTube ou em outros sites de concurso. E, de praxe, né? Eu vou trazer material para esse concurso na forma de listas de questões, como eu tenho feito, porque ganhar volume de questões, tanto em qualidade quanto quantidade, é a principal forma de se preparar em alto nível. Então eu já estou organizando, quase terminando de organizar o material com questões da banca Consuplan para aqueles que forem fazer esse concurso. E aliás, qualquer outro concurso da Consuplan que contenha os assuntos desse edital. Eu foquei em trazer um conteúdo completo para o conteúdo programático do cargo de nível médio, que é o técnico de controle interno. Mas acaba que há material que cobre conhecimentos específicos de outros cargos também, tá bom? Começando sobre as vagas e sobre os cargos. São 3 cargos de nível superior, um cargo de nível médio técnico e um cargo de nível médio. Então os salários estão a partir de R$ 3.315, mais benefícios. No edital ele não especifica quais são esses benefícios, nem valores, e também eu não achei nada na internet. Fiz uma pesquisa rápida e não achei nada que especificasse quais são esses benefícios. Se é vale alimentação, refeição e qual o valor, coisas assim. Não achei. Então o maior salário está para auditor municipal de controle interno. E olha só, as provas de nível superior estão marcadas para o turno da manhã. E as de nível médio, médio técnico estão marcadas para a tarde. Normalmente, quando isso acontece, quando há essa distinção de turnos, é porque você pode se inscrever para 2 cargos, desde que em turnos distintos. E é o caso aqui também. No edital, eles informam que você pode se inscrever para 2 cargos, desde que as provas sejam em turnos distintos. Então, você pode, por exemplo, fazer para técnico de controle interno, e se você tiver o nível superior na área que é exigida para algum desses 3 cargos, você pode se candidatar para esse também e fazer as 2 provas, uma de manhã e uma à tarde. Não seria possível, por exemplo, você fazer para técnico de computação e técnico de controle interno, pois são do mesmo turno. Então, se você tem o técnico de computação, você teria que escolher ou um ou outro. Então, as inscrições já estão abertas na data desse vídeo, né, 13 de janeiro, e vão até 10 de fevereiro, ou melhor, até as 4 horas da tarde do dia 10 de fevereiro de 2025. Taxa de inscrição para nível superior é R$ 70, nível médio, médio técnico, R$ 57,50. Então, se você se inscrever por 2, você vai gastar R$ 127,50. A composição da prova. A estrutura geral da prova é a mesma para todos os cargos. Tem a parte de conhecimentos básicos, com 20 questões, 10 de português, 5 de matemática, 5 de conhecimento de direito e legislação. E aí vem a parte de conhecimento específico, que é legislação municipal e conhecimentos do cargo. Embora aqui esteja conhecimento específico, a legislação municipal, como a gente vai ver lá no conteúdo programático, é o mesmo conteúdo para todos os cargos. E aqui em conhecimentos do cargo, de fato, aí cada cargo tem o seu edital próprio. O conteúdo programático próprio, né? Melhor dizendo. Eu sempre gosto de analisar a composição da prova nessa perspectiva de porcentagem da pontuação. Por exemplo, conhecimentos do cargo, conhecimento específico, são 20 questões e valem 50 pontos. Qual é a pontuação total? 100. Então, corresponde a 50% da pontuação da prova em 20 questões. E em número de questões, isso corresponde a 40% das questões. 20 de 50. Então, por que é legal fazer essa análise? Para você distribuir melhor o seu tempo de estudo. Como há essa disparidade na distribuição da pontuação, não faz sentido você dedicar o mesmo tempo de estudo para todas as matérias de modo igual. Então, como uma matéria pesa mais na pontuação, faz mais sentido você dedicar mais tempo para ela, para você mandar melhor nela.
Ainda mais quando junta os elementos de desempate, né? Que terá matérias que têm prioridade no desempate. Então, supondo que você está na média, mediano, por assim dizer, em todas essas disciplinas, eu gosto de fazer a análise das 100 horas. Supondo aí que você vai conseguir dedicar 100 horas de estudo para esse concurso. Talvez alguns achem que isso é pouco, mas é bastante coisa. Ainda mais para quem trabalha, tem um dia a dia mais corrido. Somar essas 100 horas de estudo é um desafio tanto. Você usa essa porcentagem para distribuir suas horas de estudo. Então, nessa lógica, nesse exemplo de plano de estudo que você poderia seguir, tá? Isso aqui é só uma base, um exemplo para você desenvolver o seu próprio. Dessas 100 horas, 50 horas você dedicaria para estudar conteúdo de conhecimentos específicos do cargo que você vai se inscrever. 25 horas você estudaria para legislação municipal. E assim vai. 6,25% daria 6 horas mais um quarto de hora, né? 15 minutos para matemática. Mas é por isso que eu falo que isso aqui é uma base. Supondo que você está ali na mesma média de conhecimento de todas as matérias. Porque, por exemplo, matemática costuma ser uma dificuldade maior para as pessoas em geral. Então, talvez essas 6 horas ali seja bem pouco. Então, por exemplo, eu estou muito bom em português. Então, você pode diminuir um pouco a carga de português e aumentar em outra disciplina. Por isso que eu falo que essa ideia aqui é só uma base, uma sugestão. Então, as questões terão 4 opções de alternativas, obviamente com uma única correta. Será aprovado quem acertar pelo menos... Eu ia falar acertar 50% das questões, mas não é isso. Tiver o aproveitamento de 50% da pontuação total. Então você tem que conseguir aí 50 pontos para não ser eliminado, tá? Esse aprovado aqui não é que você... Pronto, acertei 50% dos pontos, então estou aprovado, vou ser chamado e passei. Não. Se aprovado, quer dizer simplesmente que você não foi eliminado por esse critério de pontuação. Mas ainda vai... Depois que você é aprovado, obviamente vai vir a parte mais importante, que é o ranqueamento, né? Para ver se você essa pontuação que você conseguiu é o suficiente para te deixar dentro das vagas. E aí sim, você passar. E olha só, no edital não fala nada que você não pode zerar alguma disciplina, né? Porque tem edital que, além da pontuação mínima, de modo geral, você tem que alcançar, eles também exigem que você acerte um mínimo de questões por disciplina. Ou seja, não deixa que você zere nenhuma disciplina. Aqui tá deixando. Se você conseguir, por exemplo, gabaritar conhecimentos do cargo, você vai conseguir 50 pontos, que é 50% de aproveitamento dos pontos da prova objetiva. E aí você zera o resto. Tá aprovado ainda. Dificilmente você vai conseguir passar com essa nota, né? 50 pontos, mas você tá aprovado. Então há a possibilidade de você zerar e não ser eliminado por isso. Alguma disciplina, né? Zerar alguma disciplina. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso quando a gente for falar lá do conteúdo programático aqui de matemática, principalmente, que está bem puxado. A matemática, na maioria dos concursos, raciocínio lógico, matemático, ele não tem um peso muito grande, só em algumas áreas de concursos, né? Algumas provas específicas, mas no geral ele não tem um peso muito grande na pontuação. Mas ele tem um peso que eu costumo brincar que é um meta. A pontuação da matemática nos concursos é um meta, né? De que você consegue pegar pontos onde muitos vão perder. Então, nesse sentido, tem um peso escondido, por assim dizer. Então, é legal, por essa perspectiva, você mandar bem na parte de raciocínio lógico matemático nos concursos. A prova acontecerá no dia 9 de março de 2025, num domingo, e terá 3 horas de duração. Então, aqui de manhã, os cargos de nível superior e à tarde, os cargos de nível médio e técnico. Então, aqui aquela recomendação de sempre de chegar 1 hora antes do fechamento dos portões. Você vai poder levar caneta de tinta azul ou preta, tá? Com material transparente. E documento de identidade original. Atenção, o documento não pode ser digital, tá? Tem que ser físico. Carteira de identidade, uma carteira de motorista. Não vá com documento digital achando que vai conseguir entrar. Só pode com documento físico. Também o cartão de confirmação de inscrição. O candidato vai poder levar o caderno de provas desde que ele saia faltando 30 minutos ao horário previsto para o término da prova.
Então, só após esse período, ou seja, decorrida aí 2 horas e meia de prova, que você vai poder sair com o seu caderno de provas. Aqui está o critério de desempate. Primeiro, vai ser levado em conta a idade. Então, vai comparar as idades. Depois, a disciplina de conhecimentos do cargo. Então, perceba, aqui no critério de desempate, ajuda você a intensificar mais aquela distribuição de horário com base na importância para o concurso em si. Então, a disciplina de conhecimento de cargo, além da pontuação ser mais pesada para ele, o desempate também é. Então, se obteve a mesma pontuação geral na prova que um outro candidato, vai ver quem acertou mais de conhecimento de cargo. Esse vai ter a prioridade. Depois vem legislação municipal, português, conhecimento de direito e legislação. Aqui no A vai ver quem é idoso, né? 60 anos ou mais. Aqui no F vai ver se os dois forem abaixo de 60, vai ver quem é maior. Maior não, né? Mais velho. E aí, se persistir ainda depois disso tudo, essa questão da função de jurado. Tem mais detalhes lá no edital. Então, finalmente, o conteúdo programático. Essa parte aqui é de conhecimentos básicos, português, raciocínio lógico, matemático, conhecimento de direito e legislação. Só voltando aqui um pouquinho, percebe que nem tem matemática nos critérios de desempate, né? Então, isso nos leva que o raciocínio lógico matemático nesse concurso, uma vez que você pode zerar alguma disciplina, uma vez que ele não corresponde a uma pontuação muito grande, né? 6% da pontuação. Uma vez que ele não está nem no critério de desempate, é a última disciplina que você tem que se preocupar. Então, fazer análise do edital é importante para você também ajustar as suas preocupações. Então, português é aquele básico, né? Que é tudo. Português, quem estuda para concurso tem que mandar bem, que tem todo o concurso. Então, os candidatos estão sempre praticando português, você também tem que estar mandando bem em português. Raciocínio lógico matemático, comum a todos os cargos. Então, qualquer que seja o cargo, vai cair esse edital aqui. O que eu achei que veio pesado? Normalmente o concurso cobra raciocínio lógico, né? Aquela parte de lógica proposicional, dos conectivos lógicos, tabela verdade, proposições, argumentos, sequências lógicas, aquele padrão, aquele básico que sempre cobra em concurso. Aí mais para a parte matemática mesmo, vem proporcionalidade, né? Razões, regra de 3, conjuntos, análise combinatória e probabilidades também caem bastante. Progressões geométricas e aritmética, como elas são um tipo de sequência, então se cai sequência lógica, para cair progressão aritmética, PA e PG é um pulo, né? Aí agora começa. Geometria plana até cai, tem caído, dá para aceitar. Espacial já começa a forçar um pouco a barra. Trigonometria também, ainda mais que eles não especificam o que exatamente, né? Então tá aberto aqui a cair qualquer coisa de ensino médio de trigonometria. Conjunto numérico é tranquilo também, são números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, os conjuntos numéricos, né? E suas operações, que são definidas dentro deles. Ok, aí tudo bem. Equações aqui, começa um pouco de álgebra, função também tá mais ou menos, não é muito comum, mas também não é absurdo. Mas geometria analítica, eu não lembro de ter visto em outro concurso aí, nessa minha caminhada. Matrizes e determinantes, muito menos. Sistemas lineares até vi. Agora, matrizes e determinantes, polinômios, então, meu amigo, isso aqui tá praticamente um edital de matemática de vestibular. Só não é idêntico de vestibular porque poderia vir aqui funções de logarítmicas, exponenciais também, coisas assim. Mas tá praticamente. Então você, que não está com a base matemática sólida, não está num ritmo bom nos estudos em matemática, você bate o olho nesse edital aqui, você a princípio se desespera. Pode ter coisa que você não sabe nem o que significa. Mas é por isso que eu trago toda a contextualização do concurso nessa análise. Então você sabe, dado todo o proceder da pontuação, da classificação do concurso e das regras de aprovação, que você não precisa se desesperar. Se bater o olho aqui tá difícil, pô, tem coisa aí, não sei nem pra onde vai. Então, relaxa e transfere seu tempo de estudo para outra disciplina. E eu falo isso de uma posição suspeita, né? O canal aqui é de matemática, sobre matemática, o assunto principal. Mas, é uma análise prática.
é bom que você busque uns pontos aqui para diferenciar, né? Que é onde a galera costuma perder, como eu falei. Mas então, se você já vem num ritmo de matemática estudando para concursos, fez já outros concursos que caíram, alguns desses assuntos aqui, foca neles. Os assuntos que você nunca viu, o que eu sugiro é que você dê uma olhada no máximo e vê se vai pegar muito ou não, se vai falar, isso aí tá em grego. Então, foca nos assuntos que você já talvez tenha estudado. Raciocínio lógico, regras de 3, razão em proporção, a parte de conjuntos, um pouquinho de geometria plana e vai embora. Eu falo pisando em ovos isso aqui porque é muito complicado você falar, não estuda essa parte do edital. É até um contrassenso, né? Como assim? Você vai fazer uma prova e a recomendação é não estudar certa parte do conteúdo da prova. Ah, se você quiser discordar, tudo bem. Eu tô passando aqui a minha opinião, dado todo o contexto que eu trouxe. Seguindo, conhecimento básico termina com conhecimento de direito e legislação. Direito constitucional, administrativo e legislação aqui, que é a Lei de Acesso à Informação e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Conhecimento específico, aquilo que eu falei, embora esteja específico, também é comum a todos os cargos. A LOA não, a LOM, né? A Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu e o Estatuto dos Funcionários do Município. Aí, a partir daqui, vem os conhecimentos específicos de fato dos cargos. Eu não trouxe todos aqui, só trouxe do técnico de controle interno. As listas de questões que eu elaborei vão abordar todo esse conteúdo aqui, tá? Vai ter redação oficial. Essa parte tem uma parte aqui de redação empresarial, ó. Isso aqui é praticamente redação oficial, tá? Só que aqui é mais no contexto de organizações privadas e redação oficial é mais no contexto de organizações públicas. Não achei muitas questões específicas sobre esse tópico aqui. Administração financeira, direito administrativo. Então percebe, lá no conhecimentos básicos tem um pedaço de direito constitucional, um pedaço de direito administrativo. Aí aqui em conhecimentos específicos, bem como no conhecimento específico dos outros cargos, vão ter tópicos além dos que estão ali, no conhecimento básico. Então em direito administrativo e direito constitucional, a lista de questões vai abordar tanto esses assuntos do técnico de controle interno, quanto os assuntos do conhecimento básicos e assuntos além, que vão abranger também tópicos de conhecimento específicos de outros cargos. Então, direito administrativo aqui, por exemplo, no técnico de controle interno, vai até uma certa quantidade de assuntos. Mas num cargo de nível superior, que exija mais conhecimento de direito, vai abordar mais assuntos ainda. Então, no material, ele vai vir com um índice sobre qual assunto está sendo abordado em quais questões. E aí você pode fazer esse filtro para você estudar só o que vai cair para o seu conteúdo programático, tá? Mas aí eu vou fazer um vídeo lá explicando melhor a organização do material quando eu disponibilizá-lo. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio ao canal e até o próximo.